todos, bem-vindos ao canal Cultura Abraça Campinas, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. Hoje, dentro das comemorações do mês Carlos Gomes, nós vamos falar com dois professores do Instituto de Artes da Unicamp, especialistas na biografia de Carlos Gomes, a professora Lenita Valdir Gimenez Nogueira e o professor Marcos Virmont. Nós vamos falar um pouco sobre os papéis de música produzidos pelo Carlos Gomes. Saudações a todos, estamos aqui, né, dentro do mês, da programação dentro do mês Carlos Gomes, uma iniciativa da Secretaria de Cultura, aqui no canal Abraça Campinas. Estou aqui com dois estudiosos de Carlos Gomes, a professora Lenita Valdir Gimenez Nogueira, que é professora da Unicamp, e do Instituto de Artes da Unicamp, e o professor Marcos Virmont, que também... Marcos, como é que a gente faz falar com você? Você tem vida dupla. Não, hoje eu virei professor colaborador do IA da Unicamp, com matrícula e tudo. Com matrícula e tudo? Então tá bom. Com direito à matrícula e tudo. Então, o Centro de Ciências e Letras e Artes de Campinas, né, também conhecido como CCLA, ele mantém um Museu Carlos Gomes, e dentro tem um arquivo de documentos musicais, tem livros, fotografias, obras de arte, tudo relativo à lembrança de Carlos Gomes, né? E dentro desse acervo de documentos musicais, basicamente, a grande coleção que lá está é a coleção da família, a família de Carlos Gomes, além de coleção de vários outros músicos representativos de Campinas do final do século XIX e princípio do século XX. A professora Lenita, que está aqui conosco, ela catalogou essa coleção da família de Carlos Gomes, e é onde dali ela compõe duas coleções, que é a coleção da família e a coleção da documentação própria do Carlos Gomes, não exatamente só os documentos autógrafos dele, mas toda a música de Carlos Gomes que estava inserida dentro dessa documentação da família. Então, professora Lenita, você pode falar conosco como é que se deu essa chegada dessa coleção lá no Centro de Ciências, né, e qual foi o trabalho de catalogação que você fez? Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade, né, de estar aqui e poder falar um pouco sobre esse trabalho, sobre Carlos Gomes, né, que é um material que eu trabalho há muitos anos. Bem, como o material chegou lá, a gente não tem muita certeza como que esse material chegou. Provavelmente veio do irmão de Carlos Gomes, Santana Gomes, né, que foi, inclusive, como o Museu Carlos Gomes faz parte do Centro de Ciências, Letras e Artes, e o Santana Gomes foi membro da diretoria, né, no começo do século XX, provavelmente essa iniciativa de trazer essa documentação tenha sido dele. Tanto que a documentação tem sobre Carlos Gomes e também sobre peças do próprio Santana Gomes e do pai do Carlos Gomes também, que é a maioria do acervo. Assim que eu imagino que tenha sido esse caminho. Depois, com o tempo, foram se agregando outras coisas. A primeira ideia de montar o Museu Carlos Gomes foi do César Berrimbach, lá no comecinho do século XX, né, que ele começa a recolher os materiais, enfim. O museu, propriamente, como ele está hoje, ele nasceu em 1954, juntando todos esses materiais e outros materiais também que estavam ali disponíveis, né? Então, assim, uma documentação bastante extensa, é muita música que nós temos lá, né? Então, são uma cerca de 800 manuscritos, enfim, no catálogo temático, enfim, nós temos um pouco menos, porque nem todas as peças estão ali, mas é uma coleção bastante extensa, né? Bom, então, como você falou, a gente tem o arquivo da família Gomes, então, basicamente do pai do Carlos Gomes, que era mestre de capela, Manuel José Gomes, que é a maior parte da produção que nós temos no museu, e do irmão dele, também músico, Santana Gomes. E no caso do Carlos Gomes, a gente tem um acervo interessante, não é, que alguns, o que a gente chama de manuscrito autógrafo, né, do próprio Carlos Gomes, como a sonata Borrico de Pau, por exemplo, que é a única cópia que existiu, enfim, está
cópia original está no Museu Carlos Gomes, enfim, e outras peças. Então, é um acervo muito interessante e com muita coisa para explorar ainda, né? Então, acho que vai ser ainda vai ser um centro importante de musicologia para a musicologia brasileira, né? Acho que seria isso, eu me começo como uma primeira. Então, professor Virmão, conta para a gente, então, como é das suas andanças, né, por vários arquivos, né, estudando o Carlos Gomes, né, dizer que não são todas as obras de Carlos Gomes que estão aqui dentro do Centro de Ciências, né, aqui em Campinas, né, a documentação, autógrafo das óperas dele estão em vários outros institutos, né, nomeadamente no Rio de Janeiro. Pode comentar um pouquinho como é que é essa andança à procura dos documentos do Gomes? Então, primeiro cumprimentar a Secretaria por trazer esse assunto nesse mês tão importante, né, que é o mês Carlos Gomes, nome que a gente merece sempre estar sendo relembrado, discutido, né? Então, é uma pergunta interessante, porque, de fato, a maioria da documentação sobre ele, não só musical, mas outros aspectos documentais, estão, felizmente, aqui no Brasil. O CCLA tem uma documentação muito importante sobre Carlos Gomes, particularmente na área dos primeiros anos de vida dele, que, por coincidência, foram aqui... A coincidência que eu digo é de estar esse acervo aqui também, por uma razão óbvia, né? Que ele nasceu aí em Campinas, né? Então, você vai encontrar, fora do CCLA, eu estou falando especificamente em termos de partituras, né? Autógrafas dele, quer dizer, na mão dele. Obras muito da juventude dele, dos primeiros momentos dele, né? De qualquer forma, eu diria que importantíssimo também no Museu Carlos Gomes, em Campinas, no CCLA, é justamente a intersecção, a comunicação que havia entre ele em Milão e os seus amigos, seus conhecidos antigos, inclusive o irmão, com Santana, em Campinas. Então tem muita documentação, inclusive musical, do que se entendia do sucesso do Gomes em Milão, refletido aqui em Campinas. Cópias de partituras que têm inclusive auxiliado muito a produção de originais, de transcrição de originais deles a partir dessa vivência dos amigos deles que, como eu disse, refletiam em Campinas o sucesso do Gomes em Milão. Então, é um acervo, se não tem uma quantidade muito grande de partituras do Gomes, tem partituras extremamente importantes nesse contexto, não é, de expressar a relação entre os dois mundos, né, naquela época, segunda metade do século XIX. Não há dúvida que o outro local importante, professora, é o Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, uma instituição importantíssima do nosso acervo cultural, e ele detém, de fato, aí sim, uma quantidade importante de originais, manuscritos originais de Gomes, particularmente das suas óperas. Libretos de óperas deles, sempre manuscritos originais, algumas cartas muito importantes. Mas se a gente ficar só na parte das partituras, o Museu Histórico Nacional é fundamental. De forma complementar, o Departamento de Música a Divisão de Música, perdão, da Biblioteca Nacional também é bastante importante. Ele apresenta, por exemplo, só para citar, o manuscrito do Il Guarani, que é o grande nome, não é, mais conhecido das obras de Gomes, está lá no Biblioteca Nacional e não no Museu Histórico Nacional. Então, nesse sentido, a Biblioteca Nacional detém um exemplar super importante, que é o manuscrito autógrafo, né, dessa grande ópera que lança Gomes. Mas não fica muito atrás o Museu Imperial, que, se não tem muitas partituras, na verdade, ele tem apenas uma partitura manuscrita,
E, por outro lado, ele detém uma quantidade muito grande de documentos em torno de Gomes, documentos extremamente raros, interessantes para entender a trajetória desse compositor. E o mais importante é que o Museu o Museu Imperial, por ação dos seus gestores, ele digitalizou praticamente tudo do chamado acervo Carlos Gomes, ou tudo, não é? E disponibilizou para o mundo esse preciosíssimo acervo. Então, esse eu acho que é uma coisa que precisa ser chamada a atenção. Porque muitas vezes, é claro que é importantíssimo você ter um acervo, preservar o acervo, mas o problema hoje, professor, é do acesso, não é? O acesso aos acervos é algo muito complexo, tanto as questões internas como externas, não é? Muitas vezes você não consegue entrar num acervo porque não deixam, não é? Que não é o caso do CCLA, que é absolutamente público, apesar de ser uma instituição privada, curiosamente, né? Extremamente interessado em ofertar essa riqueza de documentos para os pesquisadores. E o outro problema é também de distância, é um problema geográfico também, que tem o seu componente econômico. Você vai em um acervo no Rio de Janeiro, você precisa ir lá no Rio de Janeiro, tal. Em São Paulo, ainda há pelo menos uma parte de acervo dentro do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, muito importante, mas também extremamente hermético, não é? Mas que aos poucos vai se expondo e não deixa de ter a importância, porque tem um autógrafo extremamente importante lá, que é da Noite do Castelo, que é a primeira obra do Gomes. Mas se a gente for para fora, nós vamos encontrar partituras manuscritas, pelo menos não é tão fácil encontrar. Mas você encontra muito Gomes pelo mundo inteiro. É incrível, né? Como o Gomes teve uma penetração internacional importante. No museu na biblioteca do Conservatório de Milão, hoje Conservatório de Giuseppe Verdi, onde Gomes estudou, não como aluno regular, mas attaché, né, do diretor na época, Francesco Rossi, existem ainda vários documentos relativos a Gomes, inclusive manuscritos deles, daqueles exercícios que eles faziam na época, né? Alguns, inclusive, estão aqui no próprio CCLA, alguns desses exercícios, não todos, e os outros estão lá em Milão. Outro fator importantíssimo que a gente encontra em vários locais do mundo, por exemplo, em Nápoles, em Londres, você vai encontrar um documento que não é autógrafo, mas extremamente importante, que eram as edições copiadas das óperas do Gomes para a performance, para a interpretação. Então, a Casa Lucca fazia aquela cópia de performance, como se chamava, e algumas dessas partituras importantíssimas, porque muitas delas têm correções feitas pelos autores, elas permanecem. Então, por exemplo, no Covent Garden de Londres, onde o Guarani foi apresentado, tem uma partitura lá que está até hoje nesse acervo. Em Nápoles também existe uma partitura que não é autógrafa, mas ela tem praticamente um valor secundário, mas tão importante como o primário do autógrafo, né? Só para concluir, outro fator importantíssimo que se encontra pelo mundo afora, e isso é extremamente importante, são as cartas de Gomes, o cartédio, né? As cartas do compositor, porque é a única maneira da gente conhecer alguém nessa estrutura, não é? Do passado, não é só com as fontes secundárias de jornais, etc., mas principalmente com as suas cartas, que é ali que se revela basicamente a biografia de pessoas que já não estão mais entre nós. E se dá voz, como se diz, aos mortos, né, através da análise da sua cartografia. E isso, sim, você encontra extensamente distribuída, por exemplo, pela Itália, em Parma, novamente em Milão, em Nápoles, em Roma, no Instituto, na Academia de Santa Cecília, em Roma. Você vai encontrar, por exemplo, no museu, em alguns museus de Chicago, você encontra quantidades importantíssimas de cartas de Gomes, em Nova York, na Califórnia,
Então, e no Brasil também, no próprio CCLA, existem manuscritos, cartas manuscritas, obviamente, originais, digo, importantíssimas de Gomes. Então, onde você andar no mundo ocidental, você vai encontrar Gomes deixando o seu recado. A Mary congelou. Né? O maior compositor das Américas, né? E ele mesmo viajava, ele mesmo regia, né, as obras, né, dele. Então, a gente imagina que tem essa documentação, umas tantas, assim, próprias, como você falou, com as próprias notas dele distribuídas pelo mundo inteiro. Além da questão das cartas, né, porque ele escrevia muito, ele se comunicava bastante, né, pelas cartas, né, então, esses fundos pessoais, né, das pessoas com quem ele trocou correspondência, você vai achar, né, as cartas dele. Aqui no Museu Carlos Gomes nós temos algumas cartas que ele manda para a família, então são cartas bem interessantes, então que a gente percebe que ele relata as coisas sobre as óperas, como é que ele estava sentindo, então é uma documentação bem interessante, se fala do entorno, né, do que ele fazia na música, né? Então, na música, nas cartas, ele comenta, foi assim, foi, né, e outra coisa que é interessante ressaltar nessa questão das cartas, é que essa relação dele com a família, né, então, tem uma carta, assim, que ele fala como que a irmã ia fazer bodas de alguma coisa, ou ia casar, não me lembro bem, e ele fala, já sei que vocês vão comer, aí ele faz uma lista de todas as comidas que iam comer naquele dia e tal, né, então é interessante porque contextualiza, né, cartas realmente são documentos importantíssimos para a gente poder entender um pouco, né, do compositor. E que não efetivamente as cartas, elas estão para onde elas foram encaminhadas, né, com os seus devidos assuntos, né, e não exatamente, por exemplo, o que está em Campinas é relativo à família, né, mas as correspondências que ele manteve com músicos, né, e com os contratos que ia fazer a divulgação da obra dele, onde ele ia reger, onde ele ia apresentar, né, isso certamente não fica com ele, as cartas estão endereçadas, né, para outra instituição, estão lá, né, então, pensar, um acervo pessoal, ele não está sempre restrito ao seu lugar, né, o acervo pessoal, você tem que pensar que ela está também em outros lugares, né, onde, né, onde esse personagem, né, tinha contato, né? Mas vamos falar do terceiro assunto aqui da nossa conversa, que é um trabalho que vocês estão fazendo em conjunto, professora Lenita e professor Marcos, né, que é a transcrição da primeira ópera dele, né, que ele faz ainda no Rio de Janeiro, que é a Noite do Castelo, né, que vocês estão fazendo a pesquisa e a transcrição da ópera com bolsa um projeto da FAPESP, na nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse projeto, na verdade, eu já tinha feito um projeto semelhante anos atrás, foi a restauração da ópera Joana de Flandres, que seria a segunda ópera de Carlos Gomes, que ele fez ainda no Brasil também, né, porque ele compôs essas duas óperas no Brasil. O Carlos Gomes vai para o Rio de Janeiro, e ele vai trabalhar lá no movimento da Ópera Nacional, enfim, e depois ele consegue apresentar essa sua primeira ópera, A Noite do Castelo, né, que, aliás, foi montada em Campinas, muitos anos atrás, sob a regência do maestro Bento Juarez, né, em 1978. E, então, é uma primeira ópera que estava faltando nesse conjunto, porque praticamente a obra dele, se refere à ópera, já está toda restaurada,
na maioria delas, pelo menos, e faltava, eu tinha feito há uns anos atrás a Joana de Flandres, e faltava a Noite do Castelo, então. Então surgiu essa ideia de fazer um projeto, né, como a Joana de Flandres, apresentar para a FAPESP também, para fazer definitivamente uma partitura que pudesse pôr na estante do músico, do maestro e tocar. Essa é a nossa ideia, quer dizer, fazer uma partitura já... claro que tem a pesquisa musicológica toda, mas o fim dessa é fazer uma partitura que você põe na estante e os músicos toquem, né? Então, essa seria o... Então, eu apresentei o projeto para a FAPESP, o professor Marcos também, né? Nos reunimos para fazer esse projeto, que apesar desse momento complicado, a gente tá seguindo o projeto, com alguma dificuldade, claro, mas tá caminhando, né? Então a gente já começa a ver um pouco o que seria essa ópera, começa a aparecer a cara dela, né? É claro que nós estamos ainda no começo do trabalho, apesar de ficamos uns tempos parados com esse problema todo, mas resolvemos encaminhar como é possível. E então nós estamos nessa primeira fase, que seria retirar as notas, colocar um software de edição musical, né? Nós estamos nessa fase. Depois vai ter as revisões, claro, vai ter muito trabalho ainda. Essa parte de fazer a digitalização é bastante complicada, a gente tem que imaginar que uma ópera é uma coisa bastante extensa, né? Então já é um trabalho longo, e depois desse trabalho a gente vai ter que fazer todas as revisões, enfim, até chegar no projeto final, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante, e para completar dessa primeira ópera, assim, que não tem documento disponível dessa ópera, né? Não adianta procurar que não tem. Completa, revisada, arrumando as partes que faltam, enfim. Então, esse é o nosso projeto, né, que esperamos terminar, talvez, no começo do ano que vem. E, professor Marcos, vocês estão se baseando em mais de um documento, né? Porque tem um documento no arquivo lá do Museu Carlos Gomes, né? Um documento que veio do Rio de Janeiro, e tem o autógrafo que está no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros lá da USP, né? E tem e vocês estão fazendo vários outros documentos no entorno para poder fazer o levantamento, fazer a transcrição musicológica da ópera. Exatamente, professora, porque a importância desse projeto que a professora Lenita coordena é de se tratar da primeira grande ópera dele, vamos dizer assim. Ele já tinha se apresentado com algumas cantatas, duas cantatas que se demonstraram algum interesse no Rio de Janeiro, quando ele está lá, a partir de 1859, quando ele vai para o Rio, e a mudança radical que ocorre na figura de Gomes é exatamente com essa ópera, A Noite do Castelo, e que chama atenção, até hoje, para quem conhece minimamente essa partitura, é como é que o rapazinho, que fez uma formação não muito sistemática em Campinas, e recém estava estudando, também num conservatório que estava recém se formando no Rio de Janeiro, consegue escrever uma ópera e com todos os requintes estruturais de uma ópera italiana, na segunda metade do século XIX. É uma coisa realmente não compreensível, como ele consegue dominar todo o linguajar da ópera italiana com essa formação tão primitiva, tão inicial, não é? Então, A Noite de Castelo se reveste dessa qualidade interrogativa, então vai ser muito interessante o produto desse projeto, e nós estamos realmente trabalhando com um autógrafo que está no IEB, da USP, e tudo indica que é um autógrafo dele, uma cópia de performance parecida com aquela do Guarani que eu mencionei antes, que deve ter sido usada
provavelmente no próprio Rio de Janeiro. Tudo indica que foi lá que foi usado. E pode ser que ela tenha sido usada também na única vez que essa ópera foi apresentada fora do Rio de Janeiro, ainda no século XIX, que foi em Campinas, por coincidência, em 1898. Né? É muito provável que tenha sido usada essa partitura que está agora lá no CCLA. Partitura riquíssima, diga-se de passagem, porque é uma cópia de performance, então é uma cópia muito bem legível, né? Ainda que apresente alguns problemas de omissão de texto, omissão de instrumentos repetitivos e tal, mas nesta altura é uma preciosidade. Eu diria que é muito provável que esse trabalho do projeto da FAPESP vá se basear muito mais nesse documento do CCLA do que em qualquer outra coisa. Mas, por último, professor, outra coisa super importante desse projeto é que, felizmente, como despertou um interesse muito grande no Rio de Janeiro o sucesso dessa ópera, primeira ópera dele, A Noite do Castelo, foi feita uma subscrição para a publicação da partitura de canto e piano. E isso, realmente, já em 1862, estava pronto. E nós temos disponibilizado, tem no próprio Biblioteca Nacional, essas partituras. Então, são extremamente preciosas, porque ela foi revisada pelo próprio Gomes, como se diz na folha de rosto. Então, vai ser um documento também fundamental para dirimir dúvidas, para decisões editoriais do processo de restauração, de transcrição musicológica dessa ópera. Então, o que, bem como a professora Lenita falou, a nossa intenção é entregar um documento, uma partitura que seja tocável, que seja prática e que resolva a questão da performance. Isso é fundamental, porque senão não existe. A partitura muda na estante ou na gaveta, não é música, vamos dizer assim, né? Ela se realiza no momento que o instrumentista, os cantores, o coro, a pronunciam. E, para isso, eles precisam desse trabalho. E precisam que seja extremamente meticuloso, e é esse todo o cuidado que a professora Lenita se preocupou e providenciou no projeto, e está sendo feito agora para a gente entregar, então, um produto o melhor possível para preservar essa obra importantíssima de Gomes, na trajetória dele, e, mais importante ainda, do meu ponto de vista, é que as pessoas conheçam essa, porque é uma ópera pouquíssimo conhecida, a não ser pelo excelente trabalho do maestro recém-falecido Benito Juarez, que a levou em Campinas, aliás, com excelente qualidade, né, essa ópera, e tirando ela exatamente dos armários e das gavetas. É interessante notar que quando essa gravação de 1978, né, com a Sinfônica Municipal de Campinas, eles usaram os próprios documentos que estão no Museu Carlos Gomes, né? Então, o documento sofre alguns, digamos, anotações, algumas coisas que não eram originais do trabalho, que é natural. Isso é muito natural, porque o músico ele precisa anotar quando está faltando um sustenido, quando precisa virar folha, quando várias coisas ele tem que anotar. O maestro fala, faz um crescendo aqui, ele tem que anotar na partitura. Então, isso é uma coisa bastante comum, né? Eles não teria como não tocar sem fazer isso, né? Mas foi com essas partituras do Museu Carlos Gomes, com os originais, né? Não foram feitas cópias. Quer dizer, não foi feito nem poderia, na época não teria essa consistência de fazer uma digitalização, mas eles usaram o material do Museu Carlos Gomes. Mesmo porque nessa época o material do IEB ainda, que está no IEB, hoje ainda não tinha chegado lá, né? Esse material da IEB foi comprado do proprietário pela própria FAPESP. Ela comprou esse material e está sob a guarda do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Então, é um documento que é posterior a essa apresentação da Sinfônica. Aliás, a história da compra desse documento é muito interessante, porque ela estava na vitrine de uma casa de leilão, né? Aí passa um músico, né, na frente, e o professor da USP reconhece, né?
Falei, mas isso aqui é da ópera de Carlos Gomes, né? Está escrito aqui, A Noite do Castelo, né? A assinatura do Gomes, né? E aí ele vai, né? Ele volta com essa notícia, o pessoal vai lá e constata que é realmente, né? Um documento que estava aqui, não tinha notícia dele, né? E aí a FAPESP, eles acionam a FAPESP, e a FAPESP compra o documento, né? Como um bem que precisa ser público, né? E ele é depositado, fica à guarda do Instituto de Estudos Brasileiros, né? Pelas minhas contas, eu acho que a única documento das óperas dele que não se tem ainda o documento original é exatamente o Escravo, né? O Luiz Schiavo, né? O original do Luiz Schiavo não está não se conhece, né? Se conhece só a partitura de canto-piano e as partituras que a Luca fazia para colocar na estante, né? A entrega para ela aliás, é a Luca ou é a coisa? Não é a Luca, né? Não, a Luca, essa altura, já praticamente não existia, né? Ela estava fundida com a Record. Então, era Record, então, completando, era com a da Record, né? Não, mas, na verdade, sabe quem fez a partitura? Foi o mesmo do Condor, eu tenho aqui, meu Deus, Demarque de Milão que fez as partituras para ele. Era uma empresa tipográfica de Milão, que trabalhava principalmente com tipografia musical também, né? E ele manda fazer a partitura lá no Demarque. O que a Record publicou foi o canto e piano, essa é propriedade da Record. Ele vendeu para a Record os direitos da partitura de canto e piano, não a de orquestra. E aí a gente também, como você citou, da qualidade musical dessa primeira ópera dele, e como ele está mergulhado desse âmbito da ópera italiana do seu tempo, né, que a gente dá mais o cartaz para o próprio ensino que ele teve dentro, no seio da família, né, com o pai, né, com o Manuel José Gomes, né, que é a própria professora Lenita, né, que demonstra isso, né. O Carlos Gomes, ele não nasce do nada, ele não surge, né, ele teve um embasamento muito, né, muito bem feito da educação musical dele, né, ali com o pai, né, e é só analisar todo o acervo, né, que a gente enxerga isso, desse mundo, né, que ele estava vivendo ali junto com o pai. Lenitas, quer dizer alguma coisa? Isso é importante, né, porque às vezes o pai dele era um músico do interior, né, e na verdade não era um músico do interior, era um mestre de capela, que era uma função importante na música da igreja, né, e eu considero assim, se a pessoa não fosse um bom músico, não seria mestre de capela, né, então é dessa escola que nasceu o Carlos Gomes, né, que desde cedo ele vai ajudar o pai, os trabalhos da música da igreja, e da banda, enfim, ele tem uma vida profissional muito precoce, né? Desde criança ele já está trabalhando nisso, dizer, e ouvindo, né? O fato de estar sempre ouvindo, de estar copiando música, de estar regendo, vai reger logo jovem, dava aulas, quer dizer, então essa é uma escola importante também, né? Quer dizer, isso que o professor Marcos falou, que ele já, quando ele compôs a Noite do Castelo, ele já tinha uma formação que não se sabe como, quer dizer, é uma formação dessa de estar ouvindo, de estar participando, de estar praticando música, né, que é bem diferente de hoje, porque é bem comum, né, quem estuda música espera se formar, espera, não sei o que, eles não esperavam, eles já iam para a vida prática, e essa vida prática que formou o Carlos Gomes desde menino, né,
E, então, assim, entre as obrigações de um mestre de capela, da função, da profissão de mestre de capela, era dar aula a meninos, né? Dar aula de música. Meninas não aprendiam, não. Só meninos. E ali que ele vai aprender. Quer dizer, então, uma vivência bem diferente, né? Bem na prática mesmo, de estar fazendo. E aí, eu acho que é aí que ele, quando ele chega no Rio, se ele não tinha uma formação, digamos, de composição, de ópera, mas ele já tinha muitas coisas no ouvido, muita formação, isso que faz, né, ele poder escrever uma ópera já como A Noite do Castelo, né, que realmente eu tive tá dando para a gente conhecer a ópera, assim, ela é muito interessante, ela é bem escrita, é bem orquestrada, né, então ele já tinha um caminho ali, né? Que vem da própria vida, da trajetória familiar dele, né? Da trajetória profissional familiar dele. Queria aproveitar, professora, comentar só um detalhe, retomando um pouquinho a questão dos acervos, que era aquela sua pergunta inicial, que além de todos esses locais que eu mencionei, inclusive reiterando a presença, os traços, né, de Gomes, como bem você falou, onde ele andou, tem sinais dele, né, até hoje. É a existência de um último acervo, que eu vou dizer que é uma área oculta, é um acervo oculto, que eu tenho certeza que existe, mas não se tem acesso e não se conhece qual é o seu conteúdo. O que eu quero dizer? O Gomes é uma figura importante, continua a ser, mesmo no século XXI, uma figura importante em determinados círculos. Na Europa, nas casas de antiquariato musical, particularmente antiquariato musical, ou mesmo de antiquariato de livros, qualquer documento de Gomes tem uma cotação muito alta. E isso é muito, muito chamativo, tem alguma coisa por trás disso. Uma carta de Gomes, qualquer que seja, não custa menos de 300 euros, 500 euros. É um preço muito alto, se fosse comparar com outros compositores europeus, até alguns até muito conhecidos. Então, ele tem uma cotação muito grande. Isso provavelmente se deve a um mercado privado de documentos sobre o Gomes que se mantém muito ativo até os dias de hoje. E então eu lanço essa hipótese de que existe, além de todos esses acervos conhecidos, públicos ou privados, e reitero mais uma vez aqui que um dos acervos mais abertos no Brasil de Gomes é privado, que é o caso do CCLA, e eles abrem as portas para quem quiser, devidamente credenciado pela sua capacidade, evidentemente, para manuseá-lo, mas não tem restrição nenhuma a oferecer essa rica documentação, ao contrário de outros acervos aí públicos, né, que nem sempre são tão fáceis. Mas esse acervo, volto, oculto, eu tenho a impressão que ele é muito importante. Eu, obviamente, não sei qual é o seu conteúdo, mas eu chamo a atenção e faria um apelo aqui para as pessoas que detêm documentação privada sobre Gomes, que é muito bom, cumprimentos, eu acho que é uma medida extremamente positiva, importante, de preservação, evidentemente, mas que coloquem isso, anunciem isso, se for possível, disponibilizem isso. Mas pelo menos digam, olha, eu tenho tal documento, eu tenho aquilo. Tem obras de Gomes que a gente conhece e que você não sabe até hoje onde estão. Tanto músicas manuscritas, quer dizer, manuscritos autógrafos, como inclusive músicas impressas, que a gente sabe que ele publicou, que ele produziu, né, compôs e publicou. E isso não existe, simplesmente não existe. Seguramente deve estar em algum acervo pessoal, legítimo, legal, obviamente, não, cumprimentos para quem faz isso, acho que é ótimo, porque está preservando, mas seria interessante aproveitar o mês Carlos Gomes e lançar esse repto aí, de abrir esse tal acervo ligeiramente oculto aí, que a gente não sabe o que tem dentro, deve ter coisas maravilhosas. A gente ter a partitura, né, lá guardada na caixa, né, é uma coisa, né? Você só deixa ela pública quando você faz um catálogo e ela está lá, e as informações dela estão lá,
né? E a partir de você, quando você publica essas informações, quem está pesquisando, né, vai, olha, lá tem tal coisa, então ele acessa a instituição, né, para poder ter acesso à documentação, para poder desenvolver o seu trabalho, né? E agora, sempre a gente tem essa musicólogo, né, tem essa coisa, né, de publicitar o documento que lá está, né? Agora tem os outros 2 passos, né, ou 3 passos, né, que a gente fica ali lutando quando a gente consegue né, que é de um cômputo, de um acervo de 5.000 obras, de um acervo de 7.000 obras, né? Quando a gente consegue que é transcrever, né, fazer toda a pesquisa, fazer todo o levantamento, transcrever, né, fazer a transcrição, a transcrição, né, a transcrição historicamente orientada, né, prestando atenção no autógrafo, nas outras cópias, né, que se produziram no entorno, a orquestração da época, né, e tudo mais, e você gravar isso. Nossa, esse é o nosso máximo, né, dentro da musicologia, esse é o nosso máximo, quando a gente consegue gravar, e quando a gente consegue levar para tocar, né, quando ela é tocada, né, publicamente, né, aí é o nosso grande delírio, né, quando a gente consegue fazer com que o documento, né, faça todo esse percurso chegando, né, chega no palco para as pessoas, ou até no estúdio de gravação, para as pessoas poderem ouvir, né, e ter esse conhecimento, né, dar essa oportunidade de fazer a montagem toda da partitura da Noite do Castelo e conseguir fazer as partes, né, chegarem à estante revisada, né, a partir de pelo menos 3 documentos que vocês têm, né, chegar na estante, né, e poder ser executada, esse é o nosso, né, o ideal, né, de quem lida com acervo, que é ver o produto para todo mundo ouvir, né, para todo mundo ouvir. É isso que a gente espera, né? Então, acredito que talvez o ano que vem, no máximo, no outro, a gente possa colocar essa ópera na estante, né? E mostrar para o público, né? Esse trabalho. Porque a gente, assim, esse negócio, a pessoa pensa que é só fazer a digitalização, aí está pronto. Não é, tem que fazer trabalho mesmo de revisão, de restauração, porque se a gente colocar a partitura na estante do músico com erro, acabou o trabalho. Não é? Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Quando você entrega lá para o maestro, para o músico, tem que estar perfeito, porque não é o trabalho, realmente não é trabalho do músico a corrigindo partitura. Então é um trabalho bastante intenso, né, e cuidadoso, muito meticuloso, para não ter problemas, né? Tem que chegar na estante perfeito, né? Já é um trabalho ensaiar uma ópera, montar, isso aí já é um trabalho tão grande que ainda vai ficar cuidando do sustenido que for faltando, do mais, né, uma interpretação que não está clara, então é um trabalho bastante grande, né? Por isso que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha. Esse projeto ali do Castelo tem uma equipe, né? Que vai trabalhando aí até chegar no máximo que a gente puder de qualidade e isso aí, colocar na estante e tocar. Mas eu acho que nós temos algumas perspectivas de realmente montar essa ópera assim que possível, né? Não sei como é que as coisas vão ser daqui para frente, até quando vai se normalizar, mas a gente tem, pelo menos, tenho bastante esperança que ela vai ser montada mesmo. E bastante esperança também que ela seja montada pela Sinfônica de Campinas, né, para ser a sua primeira, né, audição ser no seu lugar, né, no lugar do compositor, né, com todos os sons que ele ouviu, né, na sua trajetória, que foi, né, a partir da vivência musical do pai, né, onde ele tudo participa, né, quer dizer, todo
boa parte do arcabouço sonoro, da memória sonora, né, que ele está carregando quando ele vai escrever A Noite do Castelo, está muito ligada ainda aqui, está sempre ligada aqui a Campinas, né, e ela ser executada, né, da primeira vez, né, na primeira audição, né, moderna, né, se for executada em Campinas, aí fica perfeito, né, coroa, né, de ela ser, né, o seu compositor sendo executado no seu lugar, né. Meus senhores, foi um prazer inenarrável com essa conversa, né? Eu espero os ouvintes que tenham aproveitado, né, dessas duas figuras aqui importantíssimas, né, que estudam a obra de Carlos Gomes, né, e vamos em frente né, com as comemorações desse senhor, que a gente pensa que sabe tudo sobre ele, mas ainda tem muito a desvendar. Um prazer imenso estar com vocês, né? Muito obrigada por esse espaço. Boa noite.